Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Meu nome é Vinícius Assad, eu sou engenheiro eletricista e hoje nós vamos aprender um pouco sobre os fatores de demanda no projeto elétrico. Mas você sabe o que é o fator de demanda, para que serve, como eles surgiram? Imagina só que você fez o projeto elétrico dessa residência, desenvolveu, o quadro de cargas, a tabela de cargas, e o que você vai ter? Você vai ter uma visão geral da carga instalada, que você está prevendo, ou melhor, da potência instalada. Só que quando a gente leva em consideração só a potência instalada, a gente superdimensiona o circuito, porque na prática nem todos os circuitos da residência, da edificação, eles são usados ao mesmo tempo. Veja bem, você tem um circuito de tomada de uso geral com 8, 10 tomadas. Ali, provavelmente, simultaneamente, duas tomadas podem estar sendo usadas ao mesmo tempo de forma aleatória, mas quase nunca as 10 serão usadas ao mesmo tempo e com a mesma quantidade de potência. Da mesma forma a iluminação e da mesma forma as tomadas de uso específico. Então, se uma casa como essa, por exemplo, tem 3 chuveiros, é muito difícil que os 3 funcionem ao mesmo tempo pela mesma quantidade de tempo. A gente leva em consideração a simultaneidade dos circuitos. Isso influencia diretamente no dimensionamento do ramal de entrada de uma edificação. E a diferença disso é extremamente nítida. Quando eu levo em consideração apenas a potência instalada, eu tenho um dimensionamento de um ramal de entrada muito superior do que se eu levasse em consideração o fator de demanda. E se eu tivesse que mostrar um meme para você, para esclarecer a diferença entre potência instalada e potência demandada, seria, obviamente, esse meme. Mais claro do que isso, impossível. A potência instalada, ela demandaria um ramal de entrada, um material elétrico muito maior, muito mais robusto, do que se eu estivesse levando em consideração apenas a potência demandada. Mas, Vinícius, como que eu chego nessa diferença entre a potência instalada e a potência demandada? Provavelmente, você já deve estar imaginando isso, a gente precisa de um fator, um fator que a gente vai multiplicar essa potência instalada para reduzir e chegar na potência demandada. E esse fator a gente chama de fator de demanda. E a questão é a seguinte, a norma, a NBR 5410, ela não diz quais são os fatores de demanda que você deve aplicar. Ela traz o conceito de demanda, que é uma parcela da potência instalada que você provavelmente, questão de probabilidade, estaria usando aquelas cargas ao mesmo tempo, de forma simultânea. Tá bom, mas se a norma não traz os fatores de demanda para mim, onde que eu vou olhar os fatores de demanda? Bom, as concessionárias, de forma prática, empírica e por meio de estudos, chegaram nesses fatores de demanda para orientar a gente, os projetistas, com base no que elas perceberam de forma prática como funciona para cada instalação, instalações individuais e para cada instalação de forma específica. E aí você vai achar esses fatores de demanda nas literaturas, em vários livros de instalações elétricas tem esses fatores de demanda e principalmente nas normas técnicas da sua concessionária. Inclusive eu te aconselho a sempre olhar os fatores de demanda da sua concessionária, porque se você precisar apresentar o projeto elétrico, ela vai levar em consideração as tabelas dela, e não de um livro que você pesquisou. E se você ainda não acessou as normas técnicas da sua concessionária, uma das primeiras que eu te aconselharia a consultar, que com certeza vai ter os fatores de demanda que ela indica, é a norma técnica para agrupamento de medidores. Nessa norma, além de exemplos, a concessionária vai te fornecer tabelas de demanda e tabelas de como aplicar esses fatores de demanda nos circuitos de cada instalação. Mas aí, Vinícius, eu vou pesquisar então o fator de demanda para todas as instalações que eu fizer na norma da minha concessionária? Não. Existe um tipo de instalação, que são as instalações individuais e as instalações que, obviamente, não estão classificadas na norma técnica da sua concessionária, que você vai usar
duas tabelinhas para calcular o fator de demanda, que são tabelas que foram criadas, né, de forma consensual pelos profissionais da área e que traz em todas as literaturas. Então, a primeira delas é a tabela para tomadas de uso geral e iluminação. Essa tabela, ela leva em consideração a faixa de potência dos circuitos. Então, você vai somar os seus circuitos de TUG e iluminação e comparar aqui na tabela para chegar no seu fator de demanda. Então, olha que interessante. A soma, que dá mais de 10.000 watts, tem aí um fator de demanda de 24%. Então fica claro que eu posso ter 20 tomadas na minha casa. A chance de eu usar as 20 ao mesmo tempo e com a mesma carga é praticamente impossível, 24%. Ao passo que se eu tenho uma soma de cargas de 2.000 watts, eu tenho 75% de chance de usar mais tomadas. Isso reflete perfeitamente o estilo de edificação. Isso quer dizer que se eu tenho um total de potência de TUG e iluminação que não passa de 2.000 watts, eu tenho uma casa, provavelmente, eu tenho uma casa monofásica, um pequeno comércio, uma edificação tipo ou de baixa renda. Já se eu tenho uma edificação, uma residência, que os circuitos de tomada e iluminação somados passam os 10.000 watts, é óbvio que eu vou ter muito mais tomada e muito mais circuitos de iluminação nessa residência. E provavelmente as chances de eu usar todos os cômodos ao mesmo tempo é muito menor, de 24%. Já para as tomadas de uso específico, você não vai olhar a faixa de potência, você vai olhar o número de circuitos. Porque cada tomada de uso específico ela tem o seu circuito exclusivo e não um conjunto de peças que formam aquele circuito. Não faria sentido a gente calcular o fator de demanda por faixa de potência. Então a gente calcula por número de circuitos. E aqui eu somo os circuitos do chuveiro, com o circuito de ar-condicionado, com o circuito do motor de piscina, com todos os circuitos que tiverem o seu uso exclusivo. E, por exemplo, então uma casa com 3 chuveiros e 2 ar-condicionados, a chance, né, a probabilidade de eu usar esses circuitos de forma simultânea é de 70%. Então, assim, eu já reduzo muito de 100% para 70% a minha referência de potência na hora de calcular o ramal de entrada. E agora você deve estar se perguntando se isso realmente funciona e se traz uma diferença muito grande na hora de projetar. E aí eu desenvolvi esse exemplo para a gente calcular junto. Então aqui essa residência, ela tem 4 circuitos de iluminação, 4 de tomada e 5 de uso específico, né? 2 chuveiros e 3 ar-condicionados. Um exemplo típico de uma residência de médio para alto padrão com circuitos bem definidos. O ramal de entrada dessa edificação, provavelmente, com base aqui na norma técnica da minha concessionária, que é a EDP-ES, eu chegaria numa residência trifásica com 4 vias do ramal alimentador de 25 milímetros quadrados, um terra de 10 milímetros quadrados e um disjuntor geral tripolar de 80 amperes. Então, só de eu falar que a gente vai ter um ramal de entrada de 4 vias com 25 milímetros quadrados, você já deve estar imaginando quão caro, quão custoso esse ramal de entrada vai sair. Ainda mais se a gente observar só esse exemplo aqui, onde provavelmente esse ramal vai ter que percorrer uma distância grande de forma subterrânea, visto a arquitetura da casa. E o que acontece se eu levar em consideração o fator de demanda na hora de calcular o ramal de entrada para esse mesmo exemplo? Vamos ver juntos? Então a fórmula é a potência somada das tomadas de uso geral mais iluminação vezes o fator de demanda da tabela dela, mais a soma das potências das tomadas de uso específico vezes o fator de demanda, eu vou ter a minha potência demandada. E aí, se a gente somar aqui então os circuitos de iluminação e os circuitos de tomada de uso geral, a gente vai ter mais de 10.000 watts instalados. Então, um fator de demanda de 24%. E se eu olhar para a TUI, nós vamos ter 5 circuitos de TUI, que vai dar para a gente um fator de demanda de 70%. Daí então, se a gente aplicar a nossa formulinha, a gente vai chegar numa
demanda numa potência demandada de 13.788 watts. Praticamente 50% de diferença comparado com o primeiro cálculo. Ou seja, ao invés de ter uma casa trifase com ramal alimentador de 25 milímetros, eu passo a ter uma casa bifásica, uma instalação bifásica, com uma via menos, porque agora seriam 3 vias de 16 milímetros, ao invés de 4 de 25, e um disjuntor bipolar de 63 amperes. E ainda sobraria aí, aqui na minha concessionária, o limite para bifásico são 15.000 watts. Então eu ainda teria uma sobra aí. Para uma possível expansão no futuro. Agora, eu levo em consideração esse mesmo cálculo para uma outra instalação? Não. Cada caso é um caso. Como eu te falei, você vai usar essas duas tabelas para instalações individuais, né? Instalações, ou seja, residências e pequenos comércios e instalações que não estiverem classificadas na sua tabela, na sua norma técnica da sua concessionária. Por quê? Ora, é muito fácil para a gente afirmar que 3 chuveiros numa residência não vão ser usados de forma simultânea. Da mesma forma, as tomadas, ar-condicionado e iluminação. Agora, eu não posso afirmar isso para uma academia. Se o vestiário tiver chuveiros elétricos, eu não posso afirmar que eles não vão ser usados de forma simultânea. Muito pelo contrário, é mais provável que todos eles sejam usados de forma simultânea, mais vezes do que o normal. O circuito de iluminação provavelmente será utilizado muito mais vezes do que em uma residência. E principalmente o ar-condicionado. Se não for uma academia que possui o sistema de ar-condicionado central, tiver várias máquinas de ar-condicionado, a minha visão de fator de demanda para esses ar-condicionados é diferente da minha visão para o fator de demanda dos ar-condicionados de uma residência. E daí então, como que eu vou saber qual fator de demanda eu vou utilizar? Eu já te disse aqui várias vezes e você já sabe que essas duas tabelas você vai usar para instalações individuais e que não estão classificadas na sua norma técnica da sua concessionária. Ou seja, mais uma vez, residências, pequenos comércios e instalações que não estão classificadas. Mas então, qual que é o fator de demanda para as demais instalações? Ora, se você acessar a norma técnica, principalmente a norma técnica de edificações coletivas da sua concessionária, com certeza nessa norma vai ter a tabela que a sua concessionária desenvolveu de fator de demanda para cada tipo de instalação e para cada tipo de equipamento. Por exemplo, a norma aqui da minha concessionária, EDP Espírito Santo, tem o código PTDT PDN 0314005, é a norma para fornecimento de energia elétrica em tensão secundária para edificações coletivas. Então, a sua concessionária também tem uma norma muito parecida com essa. Eu sempre indico essa norma para quem está começando a projetar, porque ela traz de forma completa as tabelas que a sua concessionária desenvolveu para os fatores de demanda e exemplos de forma didática e prática, formas diferentes de calcular as demandas para cada tipo de instalação e para os agrupamentos. Então, se você não acessou nenhuma norma ainda da sua concessionária, com certeza a primeira norma que você tem que acessar para se familiarizar com a forma com que a sua concessionária gosta de ver o projeto elétrico é a de edificação coletiva. Daí aqui então, por exemplo, para tomadas de uso geral e iluminação, para escola, por exemplo, eu já não levo em consideração uma faixa pequena de carga. Eu tenho 2 faixas de carga. Para os primeiros 20.000 watts, eu vou considerar 100%. A partir dos 20.000, eu vou considerar um fator de demanda de 70%. Da mesma forma, para hospitais, o mesmo esquema. Só que para uma soma de até 50.000 watts, eu vou levar um fator de demanda de 40%. E, a partir daí, um fator de demanda de 20%. Agora, para auditórios, bancos, barbearias, clubes, igrejas, pequenas indústrias, restaurantes e semelhantes,
eu não tenho essa chance, o fator de demanda é de 100%. Ao passo que, para tomadas de uso específico, eu não tenho mais eu continuo tendo uma faixa de fator de demanda por quantidade de equipamento elétrico, mas eu não somo mais todos os equipamentos elétricos. Agora eu teria uma coluna para cada equipamento elétrico. Então, eu tenho fatores de demanda para chuveiros, fatores de demanda para máquinas de lavar louça, para aquecedores centrais. E aí, de acordo com a quantidade, né, de circuitos, eu vou ter o meu fator de demanda específico para cada equipamento elétrico. Eu também tenho essa diferenciação para ar-condicionados. Então aqui você já percebeu que é bem diferente com relação à primeira tabela que eu te mandei. Eu ainda posso diferenciar comercial de residencial. O uso do ar-condicionado em uma edificação comercial, ele é muito maior do que uma edificação residencial. Talvez até por muito mais tempo e por um período de tempo onde exija muito mais do equipamento do que numa residência, que geralmente vai utilizar esse equipamento durante a noite. E no setor comercial, vai ser usado em horário comercial, onde ele precisa trabalhar muito mais para manter o conforto térmico na edificação. Eu também tenho fatores de demanda para motores e para equipamentos especiais. E aí, a partir daí, é a sua expertise, a sua avaliação de projetista para avaliar qual fator de demanda você vai utilizar. Tá bom, Vinícius? Eu entendi como funciona o fator de demanda, eu entendi como calcular, ficou claro para mim que eu tenho que levar em consideração, eu já sei aonde pesquisar, mas eu quero saber se ele funciona no que é elétrico e como configurar os fatores de demanda no que é elétrico. Eu vou te mostrar agora, mas antes eu vou te mostrar um exemplo prático de uma situação, de um projeto que eu revisei, de uma casa triplex, aonde o primeiro quadro de cargas do alimentador deu uma demanda de 22,58 mil VA. Isso quer dizer que essa casa é trifásica, já seria trifásica, com 4 vias de 16 milímetros quadrados e um disjuntor tripulado de 63 amperes. Então, revisando os circuitos, a gente percebeu que os fatores de demanda não estavam corretos. A conta estava muito estranha aqui, porque as tomadas de uso específico, que estão somando 18 mil watts, ela está com fator de demanda de 100%. Ou seja, o fator de demanda escolhido aqui está errado. Não é esse fator de demanda que a gente leva em consideração para residências. Para iluminação e TUGs, foi escolhido um fator de demanda padrão, que já vem no que é elétrico, e beleza. Nesse caso, ele calculou correto. Acima de 10 mil VA, né, 10 mil watts, ele calculou 24%. Mas o de uso específico está errado. Então, a gente revisou os fatores de demanda dos circuitos e configurou da forma correta. E passamos de 22 mil VA para uma demanda no ramal alimentador de 12 mil VA. Uma diferença de 46%. Aquela situação do nosso exemplo anterior. Uma casa que seria trifásica, tranquilamente, ela pode ser bifásica. Um ramal alimentador muito mais barato e um circuito muito mais enxuto e prático. Vamos ver agora como a gente faria essas alterações e essa configuração no que elétrico. Aqui então, a gente está... Aqui agora no que elétrico, eu criei um arquivo teste. Você vai clicar em arquivo, configurações. Você vai na aba fiação e condutores. E arrasta para baixo, você vai ter aqui tipos de carga. Cada tipo de carga que está aqui é um fator de demanda que vai ser levado em consideração. Então você pode alterar e adicionar do jeito que você precisar, conforme a sua necessidade. Aqui, provavelmente aí para você, padrão, vai estar escrito uso específico. Eu mudei o nome, coloquei TUI-uso específico e cadastrei aquela minha tabelinha clicando em número de pontos. Né? Ele vai te dar 3 opções: número de pontos, faixa de carga e carga instalada. Então vamos ver primeiro o número de pontos. Em número de pontos, depois em valores, você vai clicar nos 3 pontinhos e ele vai abrir essa tabela para você. Então aqui para cada quantidade de circuito, eu tenho um fator de demanda. E aí aquela tabela de tomada de uso específico que eu te mostrei no início da videoaula,
você vai adicionar ela aqui. Inclusive, se você não tem ela ainda, pode tirar um print dessa tela aqui e adicionar essa tabela de fator de demanda no seu Qi elétrico. Depois, eu modifiquei, aqui tem, para as tomadas de uso geral e iluminação, ela vem, o Qi elétrico traz de forma padrão esse fator de demanda, que é o mesmo fator de demanda que foi usado no projeto que eu te mostrei o exemplo. Mas mesmo assim eu criei um para mim, chamado TUG Iluminação tracinho geral, para eu sempre lembrar que é esse que eu tenho que usar para residências e edificações que não estão classificadas na minha norma técnica. E eu te sugiro fazer a mesma coisa, porque às vezes na hora de projetar a gente acaba passando despercebido por algumas coisas. Então agora a gente vai ver o exemplo faixa de carga instalada. Então eu tenho aqui, eu vou em valores, clico nos 3 pontinhos e tenho aqui o exemplo. Então de 0 até 1000, 86%. E vou fazendo isso para até acima de 10.000 watts, acima de 10.000 VA, que é 24%. Da mesma forma, por exemplo, a tabelinha que eu te mostrei lá da EDP para fator de demanda de hotéis e semelhantes, não sei se você lembra, é uma faixa de carga. Para os primeiros 20.000 watts, eu vou considerar uma carga de 50%. E a partir daí, um fator de demanda de 40%. Então ele está bem classificado aqui. Eu criei o fator de demanda iluminação e tubos para hotéis e semelhantes. Escolhi a opção carga instalada. Então, para até 20.000 VA, uma demanda de 50%. E a partir daí, acima do limite, 40%. E aí, aqui no meu exemplo, eu já tenho tudo adaptado conforme as normas técnicas da minha concessionária. Mas vamos dizer, por exemplo, que você está fazendo o projeto para outra concessionária. Você vai ter que alterar toda vez, o tempo todo? Não, claro que não. Você pode vir aqui em tipos de carga, criar um fator de demanda novo. Por exemplo, um fator de demanda para hotéis semelhantes. Você está projetando para outra concessionária. E aqui, se você observar, praticamente todas as concessionárias para essas instalações possuem o mesmo fator de demanda. É meio que consensual esses fatores de demanda. Mas existem umas diferenças, às vezes, mínimas. Então você não precisa pagar. Por exemplo, esse daqui vai ser da CPFL e esse daqui vai ser da IDP. Pronto. Então sempre que eu precisar, eu vou ter à minha disposição o fator de demanda correspondente de uma concessionária ou de outra concessionária. E aí você não precisa, obviamente, adicionar todos os fatores de demanda de todas as concessionárias. Você vai adicionar e configurar conforme a sua necessidade. Depois que você terminou de configurar, aperta OK e pronto. Se você for iniciar o projeto, beleza, está tudo certo. Se você vai revisar um projeto depois dessa aula, você faz essa configuração e vai lá em gerenciador, no seu QD, nos seus circuitos, clica com o botão direito em propriedades e vai revisando o fator de demanda, né, o tipo de carga que vai estar lá para todos os circuitos. E você vai ver, depois você processa o projeto e você vai ver a diferença que isso vai acontecer no seu projeto. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal, sobre fator de demanda e como configurar ele e cadastrar no Qi elétrico. Eu espero que tenha ajudado vocês. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele com quem também projeta no Qi elétrico. Dá uma curtida aí, comenta se você ficou com alguma dúvida. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos.